Heia, a áudio newsletter da Mastertech, que é natural, mas também artificial. Eu sou a Camila Schutt e estou aqui com o Fábio Ribeiro para falar de educação, inteligência artificial, crianças, adolescentes. Fábio Ribeiro, contextualize essa nossa edição do Heia. Bom, estava eu buscando pautas para esse episódio quando me deparei com uma notícia de um veículo muito pequeno e, aliás, eu vou trazê-la aqui, mas a gente vai extrapolar. Uma escola no Reino Unido, uma escola de equivalente a Fundamental 1 aqui no Brasil. Não é nem K-12, é K6, né, que eles chamam, que é o primeiro Fundamental. 1, acho que vai até o K9, talvez. E, bom, o que essa escola está fazendo? Ela está aplicando ali inteligência artificial na grade curricular dela, para que as crianças se familiarizem com o uso da ferramenta, desde fazer pesquisa, montar apresentações, criar imagens, coisas de baixa complexidade, mas que já dão um pouco de contato da criança com inteligência artificial. E aí eu vou dar um relato particular meu. Nesse final de semana eu fiquei com meu sobrinho e a gente estava brincando. Seu sobrinho tem 10 anos, né, Fá? Vai fazer 10. Tem 9 e vai fazer 10 e ele não tem celular. Meu sobrinho não tem celular. Ele Lindo. Eventualmente usa os celulares dos pais para poder fazer alguma coisa. E ele coleciona aqueles cards de Pokémon, que isso é uma febre, eu tô me familiarizando com esse mundo. Aí a gente tava lá e tipo, ele tem uma energia inesgotável. Criança que não tem celular tem energia infinita. E eu tava cansado já de jogar futebol, falei, vamos brincar de um negócio aqui. Vamos tentar pegar essas figurinhas suas e vamos tentar criar roteiros, ou a partir delas criar roteiros usando o ChatGPT. Ele perguntou o que é o ChatGPT, eu expliquei rapidamente. Gravei o primeiro roteiro a partir de uma abstração de uma figurinha que eu criei. E ele adorou o resultado do roteiro. Falou, nossa, você criou uma história, como é que isso acontece? Aí eu falei, olha, você faz um negócio que chama prompt. Né? Você pode até fazer com a sua própria... Você deu uma aula pro seu sobrinho. Você pode até fazer com a sua própria voz, tal. Ele começou a fazer, ele fez 12 temporadas em cima de uma figurinha. Falou, vamos vender pra Netflix, tal. Nesse processo, ele ia pro quarto e ficava falando baixinho. E eu comecei a perceber ele adaptando os prompts, ele mudando, ele construindo melhor os personagens, ele questionando a conclusão do episódio, ele meio que... nas palavras dele, questionando o arco narrativo. Ele estava usando de forma crítica o ChatGPT. E ele estava aprendendo a contar e criar histórias e a desenvolver histórias. Aí eu falei, bom, aula 1 feita com sucesso. Na semana que vem eu ensino ele a fazer imagens dessas histórias e tal. Mas onde eu quero chegar? A gente teve aqui no Brasil a questão da proibição, em São Paulo especificamente, da proibição do uso de celulares em sala de aula. E eu entendo o porquê que a decisão foi tomada, embora não ache seja mais adequada. Quando eu pego o exemplo da escola do Reino Unido, pego o exemplo do meu sobrinho, e eu não sou pai, eu tenho pouca profundidade para falar sobre isso, eu te pergunto, foi muito precoce nesse processo de proibição, sem estar discutindo alternativas para a introdução de tecnologia? Isso pode criar um vácuo cognitivo nas nossas crianças? Ou eu estou me baseando num exemplo purista que deu certo e não estou levando em consideração todas as problemáticas que ocorrem nesse processo? O que você pensa sobre isso? Eu acho que quando você lê a matéria, a galera não está lendo, então eu vou só dar mais 2 informações. Eles estão num consórcio de parcerias que estudam o futuro da educação. Eles têm professores especializados para mediar discussões sobre ética e sociedade no quesito de educação. O diretor é uma pessoa muito notável nesse processo de criatividade. De alguma forma, eles prepararam o entorno, né, Fá? Então, qual que é o lance? Eu não consigo associar diretamente, né, a saída dos celulares a um baixo letramento digital das escolas. Porque com os celulares lá, eu também não estava aproveitando isso, entendeu? Uhum. Então, o que falta, na minha opinião, para mim tanto faz se o celular é proibido ou não na escola, sendo bem transparente. O que faltou nesse processo foi formação de profissionais. Se a gente tivesse profissionais competentes, formados, trabalhando para conseguir escalar isso para a educação pública, aqui no nosso caso no Brasil, eu conseguiria fazer um bom uso. Tanto que eu olho hoje escolas grandes que têm, privadas, que têm aulas de informática, eles estão conseguindo fazer coisas tão legais quanto essa escola do Reino Unido. Por quê? Tem gente capacitada para mediar essa discussão. Então, acho que a gente fracassou nessa formação de talentos, de pessoas que possam ser educadores de tecnologia. Quantas vezes, a gente olhou para adultos já que não conseguiam fazer um uso tão crítico quanto o seu sobrinho. E eu não acho que é porque o seu sobrinho é mais inteligente do que o executivo do grande banco. É porque ele não teve um primeiro uso mediado, ele não teve acesso a uma discussão, a uma troca, ele teve um uso
simplesmente transacional. Lúdico. Tipo, ó, tá aqui. Tá, ó. O seu sobrinho não. Ele teve uma intermediação por mérito seu, para que ele descobrisse essa inteligência artificial não como a panaceia do mundo, por exemplo, não num how to do de 2 minutinhos. Ele já teve um uso crítico. Então, eu acho que a gente não tem como julgar a proibição aqui no Brasil, porque não teve formação de professores. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter desafios de crianças e adultos que vão se tornar adultos que não vão ter a mesma relação com tecnologia que essa criançada do Reino Unido. Isso vai deixar a gente para trás, entendeu? O que eu percebi do meu sobrinho, de um caso muito simples, que eu não quero extrapolar para a realidade de ninguém, é que eu estava supervisionando e conduzindo o uso. E dando para ele as consequências daquele uso. Ou seja, o que você fez agora, dando um nome para as coisas, sabe, cara? É isso. Então, assim, o que você fez agora no mercado, não usei a palavra mercado, mas na realidade isso se chama uma habilidade de contar histórias. Isso. Porque ele perguntou por que o meu roteiro se modificou a partir desse ponto. Eu falei, olha, você usou uma informação muito sensível. Você falou que o vovô bebia cachaça, aí não pode, né? O aplicativo vai, talvez ele tenha entendido como conteúdo sensível e tal. Então ele não faz qualquer coisa? Eu falei, não faz qualquer coisa. Já explicou constitucionais, ele tem ali, agentes constitucionais. Ele tem perguntas internas que ele é treinado para não responder ou para, enfim, sair pela tangente e tal. E aí você começa a explicar uma outra questão do processo. E ele, para ele é engraçado, né? Que a criança fala a IA como se fosse uma pessoa. Né? Sim. A gente também fala, mas a gente sabe distinguir que aquilo é um software. Mas uma criança às vezes nem sabe o que é um software. Zero. Ela aprende primeiro o que é IA, para depois aprender o que é um software. Tem uma inversão aqui cognitiva ela brutal. aprende primeiro a usar, né? É que vou pegar minha geração, eu tenho 45 anos. Você viu a transição. Eu aprendi primeiro o que era um processo, para aprender depois o que era o sistema e para aprender depois o que é uma inteligência. Você acha que nem pelo processo passou. Já passei. Você, não, eu ainda do vi sistema, a transição, você identificou o processo. Eu vi a transição. As pessoas mais novas que você já foram direto para o sistema e descobriram, opa, tem processo. E aí veio a cultura ágil, veio... Wi-Fi, essas coisas todas. Agora, o pessoal se relaciona com uma entidade onde ele não sabe o encadeamento processual daquilo ou a consequência. Então, de uma forma ou de outra, em relação ao tópico em si, na minha perspectiva, o que talvez falte seja esse uso supervisionado. E a gente tem que ser um pouco mais pragmático nesse aspecto. Como é que você dá um uso supervisionado para 45 crianças numa sala de aula? Tem mecanismos? Tem mecanismos. Só que vão exigir uma formação, um investimento. Você vai ter que conduzir, enfim, orientações baseadas em projetos, enfim, tem uma sofisticação aí que ela é treinável. A gente, os professores, e eu acho que não estou falando nenhuma novidade, e as escolas estão buscando treinamentos, mas a questão é de tentar olhar pelo lado positivo da coisa. Né? A gente tem olhado de um jeito a demonizar, e de fato as crianças não usam na escola, mas vão usar fora. E pior, de um jeito manipulável, porque elas vão cair em enredos de algoritmos que as forcem a fazer coisas que privilegiam os interesses das plataformas que elas usam. Isso tudo me acendeu esse debate. Não, e aí tá no ponto de que eu até repostei isso e aí deu uma bochicha. Eu tive que até me explicar no Instagram, porque eu postei. Não adianta nada, pessoal, proibir na escola e o pai e a mãe continuar usando e ele ter acesso irrestrito a telas em casa. A não ser que a criança estude numa escola integral, e aí ela perde um pouco da convivência, ela vai usar só no final de semana, não adianta você não mudar a rotina em casa, sinceramente. Pergunta ingênua, você acha que no uso doméstico, você está com a sua filha aqui na tua frente, ela hoje talvez não tenha capacidade de aprender, mas se ela tivesse com 4 anos, 5 anos, você acha que é uma, entre aspas, tá? Muito entre aspas, obrigação do pai contextualizar o que ele está fazendo no celular? Tipo, filho, eu estou trabalhando porque essa é uma ferramenta... Mas é que eu acho que não adianta falar que eu estou trabalhando. Não, porque aí você se esquiva. Não, trabalhando o seguinte, olha, aqui o papai usa ferramentas, a mamãe usa ferramentas onde a gente conversa sobre projetos. Então, assim, meio que qualificar o que se faz com o celular, porque a questão toda, cara, o celular é um aparelho que ele combina em si inúmeras funcionalidades. Sim. Artísticas, de negócios, educativas, de lazer e tal. Simplificar o uso do celular. Tô trabalhando. Ou limitar ao uso do celular ao que alguém pode estar fazendo algo errado, são reduções muito pouco apropriadas. Assim. Não, eu acho que é avisar também, porque eu canso de ver gente, tipo a criança brincando e o pai e a mãe no celular. Eu às vezes me pego fazendo isso. A gente tem que se observar, Fá, porque de novo, não adianta nada. A gente proibir na escola, que seria o lugar onde a gente deveria ter um uso mediado, profissional, pedagógico, e em casa, soltar a franga, entendeu? Sim. Eu vou piorar o problema, na minha opinião, porque aí sequer como instrumento de educação, aquela criança vai conseguir enxergar o celular. Eu sou, opinião pessoal,
bastante contrário, eu já expressei minha opinião sobre isso nos MDs, tal, a proibição. Eu acho que a proibição ela é o caminho mais curto, eu advogo... É que foi uma questão, depois me explicaram, a minha irmã, eu tenho conversado bastante com a minha irmã sobre isso, tá? O que ela fala é que estava insustentável. Não, concordo. Precisava ter alguma política afirmativa, tipo cota, sabe? Cara, uma política afirmativa para agora a gente pensar o que a gente vai fazer. Não, eu concordo. Assim, esse pano de fundo ele é bastante plausível. O que eu discordo é do uso do termo proibição. Eu acho que a palavra importa muito nesse aspecto. Eu acho que a gente poderia ter aplicado uma suspensão até que a gente encontre alternativas para demonstrar que a gente está em busca, né? Tá em busca. Porque a proibição, pura e simplesmente, ela não provocou movimento para se buscar alternativas. Ela simplesmente resolveu um problema pelo lado mais simples. Então, eu acho que o tipo de expressão usada é a gente vai, enfim, dar uma pausa até a gente descobrir meios de conviver disso de um jeito educativo, pedagógico mais apropriado. Tal. Proibir dá uma sensação que é uma sensação de estancar a discussão, de não avançar no debate e de não extrair lições daquilo. É muito cômodo proibir. Sim. E ao proibir, e a palavra... o que está acontecendo com todo mundo? Ah, legal, não precisa usar, então agora vamos pelo método antigo. Também não é a saída, gente. O antigo está obsoleto, o antigo não atualiza rápido, o antigo é caro. O antigo é caro. O antigo é caro. O antigo não é barato, o antigo envolve papel, envolve impacto no meio ambiente, envolve compra de material. O antigo é caro também, é obsoleto. Não é essa a alternativa. Então, na minha perspectiva, eu entendo o pano de fundo, contesto o uso do termo proibição porque ele atrasa o debate. Concordo. E eu acho que ele desqualifica o uso de qualquer ferramenta que vai vir. Quanto mais cedo, eu estou falando isso, Universidade, Vozes da Minha Cabeça, Voices of My Mind University, na minha cabeça tem um pouco a ver até com o ensino de inglês. A gente criou uma aura, né, de que a gente precisa ensinar inglês o quanto antes para as crianças. Porque isso, e é provado, né? A gente que se lascou e foi aprender inglês depois de... Eu até fui antes, você aprendeu depois de mais velho, mas né, eu digo que eu não aprendi totalmente, eu aprendi o instrumental para sobreviver. Eu fui lá com 10, 15 e a minha mãe se lascou para pagar, não sei o que, já tão melhor do que a média. Mas eu não tive uma exposição na tenríssima idade. Hoje você vê berçário bilíngue. Também não sou a favor, não vou entrar aqui no mérito do bilinguismo, mas a gente entendeu que quanto antes a gente ensinasse o idioma, melhor para aquela criança. Sim. Na minha opinião, quando a gente está falando de uma tecnologia tão ubíqua quanto inteligência artificial, o quanto antes a gente expor, não a um uso tonto, a um uso permissivo, mas a um uso qualificado e a compreensão de como essa ferramenta pode permear o seu dia a dia, pode te ajudar, melhor para essa criança, porque ela vai ser exposta. É o que você falou, seu sobrinho com 10 anos talvez retardasse um pouco o uso dele porque ele não tem celular. Mas na média, a criançada está ganhando celular com 5, 6 anos. Ela vai ser exposta a isso. De maneira torta, entendeu? Influenciado por forças que ela não controla. Pelo um YouTube Zé Ninguém, por sei forças lá. que ela não controla. Exato. Então, a minha defesa e aqui a minha reflexão para esse episódio é que a gente precisa entender se a gente não está facilitando para os adultos e dificultando para as crianças nesse contexto de IA na educação. Exato. O que você acha? A minha reflexão é o porquê que a gente se deixa mover pelo medo nesse debate e não pela racionalidade. Porque o medo, ele é o caminho, como eu disse, mais fácil. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco o que a gente está querendo proteger. Será que a gente está projetando nas crianças um medo nosso de nos tornarmos obsoletos e a gente está transferindo para a criança algo do tipo, isso é ruim porque me fez mal, mas não tem nada a ver umas comparações. O que pode estar me fazendo mal depende de mim me atualizar. O que eu acho que está fazendo mal para minha criança, eu estou tirando a chance dela de se educar. Então, assim, talvez tenha um processo, um mecanismo de projeção nosso que esteja sendo usado para restringir o uso das crianças. A gente está projetando. Tem um lance aqui que é a gente tentando facilitar para a gente, e você acha que a gente está projetando as nossas dificuldades? Exato, a gente está projetando as nossas dificuldades, do tipo, se papai e mamãe estão com dificuldade vão se ferrar, filhinho não vai ter também. Tipo, alguma coisa, eu estou meio que especulando psicologia bem rasa e profunda, sabe? Reflitam, bem rasa e profunda é difícil, né? Bem rasa e profunda. Bem rasa na exposição, mas profunda onde eu quero chegar, mas não consigo chegar porque eu não sou psicólogo. É isso. É isso. Respondam, pessoal, pra gente no Instagram, procurem a gente. De novo, se vocês tiverem pautas específicas que vocês queiram falar, queria fazer um merchan, logo mais tem REIA 2 na praça. E mais uma coisa, esse é uma propaganda 2, né? Se vocês quiserem saber usos de artefatos pedagógicos desplugados em sala de aula, a gente tem um conjunto de tópicos que a gente já desenvolveu que vocês podem se interessar muito.